já fui tão impactada com a introdução desse culto, né? Que bênção. Queridos, nós estamos, né, vivendo um mês sobre família, né, ministrando temas específicos no cuidado da nossa casa, da nossa família, a edificação da nossa família. E nós vamos finalizar esse mês com uma palavra que eu creio que vai mudar a sua história, mudar a sua vida, como mudou a minha. Estou com vontade de chorar. Como mudou a minha. Não existe, não tem como existir uma família sem perdão. Não tem como a gente viver os sonhos de Deus para a nossa família, para a nossa história, sem perdoar. Então, eu creio que Deus vai trazer esse ensino para a gente. Eu queria orar por vocês, o Daniel orou por mim, agora eu vou orar pela igreja. Porque falar de perdão é algo muito espiritual. E eu creio que se a gente não tiver realmente com o nosso espírito conectado com o Espírito Santo, talvez a gente perca a oportunidade de mudar a nossa história para sempre. E eu não queria que ninguém saísse daqui perdendo o melhor de Deus, amém? Então, curve sua cabeça aí no seu lugar. Pai, eu quero declarar o teu senhorio sobre essa igreja, Deus. Que o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente estejam conectados com o Senhor. Eu creio que hoje é dia de liberdade. O Senhor vai nos livrar de cativeiros que até hoje nos aprisionavam, para que a gente possa, sim, viver o melhor de Deus aqui nessa terra, nessa cidade, nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Cadê meu auxiliar, que eu já preciso beber uma água? Gente, o tema de hoje é escolha o perdão. É uma escolha, né? Eu creio que aqui existem pessoas que já viveram situações de injustiça. Quem aqui já passou por uma situação de injustiça? Todos nós já passamos por problemas familiares, todos nós já nos sentimos injustiçados em alguns momentos. Então, essa palavra é para mim e ela também é para você. Todos nós somos frutos de famílias e somos frutos de pessoas imperfeitas. Então, se nós vivemos em uma comunidade, né, se nós vivemos numa família, se nós somos pessoas imperfeitas, com certeza, nós vamos viver situações difíceis, de situações de dores, situações imperfeitas, né, fora do que a gente desejou. E, para isso, nós vamos ter que usar essa ferramenta poderosa que vai mudar, né, dia após dia a nossa vida e o nosso destino. Não existem pessoas e nem famílias perfeitas, mas existem famílias que se perdoam e seguem adiante. Então, é esse olhar que a gente precisa ter essa manhã. Se formos olhar ao nosso redor, famílias que já se destruíram, né, que já acabaram, ou famílias que talvez estejam por um fio. Esse mês nós tivemos o privilégio de ouvir vários testemunhos, né, de restauração de famílias. Se a gente for perguntar a cada um, não existe a restauração sem o perdão. Porque se a coisa foi desgastando, é porque foram existindo situações que foram magoando, que foram ferindo. E para que essa situação mude, eu preciso me posicionar no perdão. Então, sempre no final dos conflitos, vai existir duas opções. Ou eu perdoo e continuo, ou encerra por aqui essa história. Então, nós temos histórias de famílias que se reconstruíram, trilhando esse perdão, né, esse caminho de perdão, ou temos histórias também de muitas famílias que se destruíram. Talvez à sua volta você vai encontrar muitas assim, ou talvez a sua já foi destruída em algum momento. Mas o nosso Deus quer mudar a minha vida e a sua vida todos os dias, amém? Sempre é tempo de recomeçar. E hoje nós vamos aprender com José. José, ele era um homem cheio de sabedoria. E ele não só fez uma escolha pela família, como ele também cuidou dessa família. Porque existe um nível, né, que é a gente perdoar, que é difícil, já é difícil, mas existe um nível maior,
que Deus deseja para mim e para você, que é, além da gente perdoar a pessoa, a gente ter um olhar de graça tão grande sobre ela que a gente ainda vai derramar cuidado. Olha que lindo, né? E José nos desafia. Ele realmente nos desafia. Eu fico envergonhada até quando eu vejo a postura de José. Se a gente for passar por algumas situações da vida de José, se você for folheando o Gênesis, né, eu até peço que você leia a história de José, é uma história tão legal da gente ler. Lá em Gênesis 37:4, José ele é odiado pelos irmãos. Não era uma raivinha, não, gente. Não era um bullyingzinho, não. Ele era odiado pelos seus irmãos, todos os seus irmãos. Lá em Gênesis 37:24, esse José ele foi jogado por seus irmãos em um poço. Isso mostra que eles queriam a morte dele. Eles odiavam eles realmente, de verdade. Odiava ele, né? Lá em Gênesis 37:28, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos israelitas. Lá em Gênesis 39, do verso 7 ao 20, ele é cobiçado e acusado injustamente pela mulher de Potifar. Depois de todo o sofrimento na família de origem, ele foi vendido, né, foi parar lá no Egito. E aí, chegando no Egito, conseguiu um emprego, até que estava dando certo. Sabe aquela sensação que a coisa está começando a acontecer? Deu problema, a mulher do patrão se apaixonou por ele, deu aquela confusão. Ele conseguiu fugir, mas mesmo assim foi acusado injustamente. Apesar dele ter fugido, né, da tentação, mesmo assim foi preso injustamente. No capítulo 40, ele ajuda um copeiro lá na prisão. Ele foi preso. Ficou lá na prisão, teve uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, foi, ajudou aquela pessoa. Ele viu naquela pessoa uma oportunidade de sair daquela prisão. Só que quando essa pessoa que foi ajudada por ele saiu da prisão, nem sequer lembrou que ele existia. Então, mais uma vez, José teve que lidar com pessoas que frustraram as suas expectativas, né? Ele tinha muita coisa para perdoar. Muita gente ficou pelo caminho, né, que tinha magoado profundamente José. Só que um dia, José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. E nessa interpretação desse sonho, que ele poderia não ter ido, né, porque lembra que ele viveu, foi lá, ajudou esse copeiro, fez lá, ajudou ele na questão do sonho também, era um sonho que ele tinha tido, e foi enganado. Ele podia ter dito, eu não vou resolver sonho de Faraó, não, porque no final das contas todo mundo só me engana mesmo. Não, ele foi, e nessa postura que ele teve de ir, ele se torna governador do Egito. Então, ele tem um trilho bem difícil. Os problemas deles foram bem complicados, porque envolvia família, envolvia liderança, porque uma coisa é eu perdoar uma pessoa que eu estava lá na fila do pão, e aí ela veio, pisou no meu pé, né, e machucou meu dedo, e aí eu fiquei com muita raiva, mas aí eu saio de lá, quando eu saio, eu digo, não, eu perdoo esse irmão, eu perdoo, decido perdoar. Uma coisa é você perdoar alguém que pisou no seu pé na fila do pão. Outra coisa é você perdoar a sua família, de onde você tem total expectativa de provisão, de cuidado, de amor, de zelo. Então, tudo que vem contrário a isso é muito difícil de perdoar. É muito difícil você perdoar o seu chefe, o seu líder, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu discipulador, a sua liderança. Por quê? Porque são muitas expectativas sempre de cuidado, de amor e zelo. Mas José nos mostrou que é possível. E aí, quando José se torna governador do Egito, esses irmãos horríveis chegam ao Egito passando grande necessidade. Teve grande fome e o mundo dá algumas voltas e chega esses irmãos horríveis para pedir ajuda a quem? Ao governador. E nesse momento, José tem duas opções. Ou ele vai matar, ou ele vai deixar viver.
Ou ele vai perdoar esses irmãos, ou ele vai reproduzir as dores que ele tinha. Ou ele vai reproduzir o comportamento daqueles irmãos horríveis. José me constrange com a sua atitude. Perdoa os seus irmãos, perdoa a esposa de Potifar, perdoa Potifar, perdoa o copeiro, porque ele era um homem sábio. Lá em Gênesis 50, do 15 ao 21, diz assim, gente, ó. Depois, porque José amava o seu pai, e os irmãos achavam que ele tinha conseguido cuidar e acolher eles porque o pai era vivo. Então, o pai de José morreu. E olha só o que a Bíblia diz. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José. Mentiram ainda estavam processados esse povo. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José. Perdoem, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoem a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostrando-se diante dele, e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: gente, vamos aprender com José? Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Que atitude nobre. E é essa atitude que eu creio que Deus deseja que nós tenhamos. Podemos escolher nos agarrar à mágoa e deixar que ela destrua a nossa felicidade e envenene o nosso futuro. Ou podemos escolher liberar a mágoa através do perdão, confiando em Deus. Não pense que você precisa perdoar seus ofensores para o bem deles. Quando José tem essa atitude, os irmãos são beneficiados, são. Mas eu creio que o maior beneficiado é ele. Porque perdoe para o seu próprio bem. Quando você perdoa alguém, você retira o poder que ela tem de ferir você. Quando José libera aqueles irmãos, ele libera o poder que eles tinham de feri-lo, dele carregar aquela dor, dele carregar aquele ressentimento. Ao perdoar, você liberta um prisioneiro. Esse prisioneiro não é a pessoa que feriu, esse prisioneiro é você. Quando nós guardamos mágoas, nós que vamos nos acorrentando. Essas correntes vão nos amarrando em várias áreas da nossa vida. Em diversas áreas. Às vezes, a pessoa está completamente oprimida, amarrada, cheia de cadeado, como se cada cadeado desse fosse uma história difícil, fosse um momento difícil, uma decepção. Existem pessoas completamente acorrentadas. Às vezes, a gente já conseguiu tirar alguns cadeados, né? Algumas correntes já foram ficando para trás, mas ainda tem muita coisa para ser liberada, tem muita coisa para que a gente seja livre, liberto. A palavra que Deus me deu para essa manhã, para esse dia, é liberdade. Porque aonde o Senhor está, ali precisa ter liberdade. Se desejamos viver no nosso casamento, o até que a morte nos separe, né, que a gente prometeu, esse caminho precisa ser trilhado por perdão.
Não tem como eu viver o casamento que Deus sonhou para mim, a família que Deus sonhou para mim, se o perdão não for um valor forte, onde eu vou estar realmente caminhando, trilhando. Ser família é perdoar e pedir perdão em diversas ocasiões, todos os dias, todos os momentos possíveis, nas coisas simples e nas coisas profundas. Deus quer nos liberar. Deus quer trazer liberdade para mim e para você essa manhã. E quem não perdoa? Quem não perdoa é escravo do seu passado. Você pode fazer essa escolha de não perdoar, mas você foi chamado para ser livre. E você vai escolher ser escravo. Você não pode permitir, né, que o divórcio, que uma traição, que uma mentira, que uma experiência negativa na sua infância o impeçam de viver o futuro maravilhoso que Deus reservou para você. Deus, quando nos fez, Ele tinha um plano magnífico para mim e para você. Quando a gente foi, nossos pais é que nos fazem, né? Fisicamente, mas quem sopra vida é o Senhor. O sopro de vida, ele é espiritual. Então, nós precisamos realmente nos deixar para lá essas coisas, para que a gente possa realmente viver o sonho que o Senhor tem para mim, para a minha vida e para a sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para perdoar quem você precisa perdoar. E isso, gente, é algo espiritual, profundo. Às vezes eu vejo as pessoas que dizem assim, não, eu tenho muita facilidade de perdoar. Às vezes você tem facilidade de perdoar o cara que pisou no teu pé na fila do pão. Mas será que você tem facilidade de perdoar o assassino do seu filho? Será que você tem facilidade de perdoar alguém que assassinou seus pais? Será que você tem facilidade de perdoar uma traição profunda, cheia de mentiras, de engano por vários anos? Será que você tem realmente facilidade de perdoar? Nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, né? Com a gente mesmo, para que a gente realmente possa alcançar esse trilho do perdão genuíno, do perdão verdadeiro. Os irmãos de José o traíram, lhe venderam como escravo. Ele podia ter ficado irado, magoado, mas ele deixou isso para trás e seguiu em frente para o seu futuro brilhante. Ele só conseguiu viver tudo aquilo que o Senhor tinha sonhado para ele, né? E já tinha sinalizado lá nos sonhos, quando ele era criança, porque ele decidiu perdoar. Ele decidiu deixar para trás todas aquelas amarras. Quem não perdoa é escravo das pessoas do passado. A pessoa que talvez você mais odeia, você acaba dormindo com ela, comendo com ela, né? No momento de descanso, de desfrute, está lá ela na sua mente, todo o tempo lhe atormentando. Quando alguém magoa a gente, né, geralmente aquilo fica tão fresco ali na nossa mente, e aquilo vai nos perseguindo, né, vai realmente tirando da gente aquilo que Deus já nos deu, que é a alegria de desfrutar dos dias, das pessoas. Você acaba sendo prisioneiro dessas pessoas, a sua mente é aprisionada. E o perdão, ele é a chave dessa prisão que você talvez esteja hoje. Não é fácil. Existem chaves, né, que você coloca ali uma fechadura novinha, você bota ali a chave, rapidinho você consegue abrir. Só que, às vezes, quando a história é antiga, né, quando as coisas são passadas, às vezes foram situações que a gente viveu, que a gente vai botando um monte de entulho em cima, até para poder esconder, não quero nem ver essa porta, não quero nem ver a possibilidade dessa fechadura. Para abrir essa porta é um pouco mais difícil, né? Porque talvez vai ser difícil até encontrar a chave, talvez vai ser difícil mexer ali, a porta já está cheia de coisas que impeçam, né? Mas eu creio, gente, que nós estamos aqui
cuidados, amparados e amados por um Deus poderoso. E Ele quer nos liberar desse lugar. Ele vai nos ajudar, né, a encontrar as chaves que nós precisamos para que a nossa vida seja livre. Quem não perdoa é escravo da dor e da doença. É comprovado cientificamente que uma grande parte das enfermidades físicas é de origem psicossomática. Tudo acontece na nossa mente. É um sofrimento mental tão grande, né? Coisas que vão atordoando você, que vão lhe aprisionando, que você vai começar a sentir no corpo físico. O acúmulo de mágoas pode causar problemas físicos e psicológicos seríssimos. Então, nós precisamos ter uma postura diante disso, uma postura de liberdade. Nós podemos desenvolver problemas cardiovasculares. Quem não perdoa tem 3 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco. Problemas no sistema imunológico, risco de sofrer um derrame, risco de ter câncer. Toda vez que alguém fica remoendo lembranças amargas, o organismo libera substâncias químicas associadas ao estresse. As emoções negativas têm efeitos sobre o nosso corpo. Dor de estômago, dor de cabeça, dores musculares, tontura, fadiga. Por isso que é muito importante, tudo que a gente traz à nossa mente precisam ser coisas que edifiquem a nossa vida, que mudem a nossa história, não ficar remoendo coisas do passado. Quem não perdoa sofre perseguições espirituais. Lá em Mateus 18, do 21 ao 34, gente, conta a história, a parábola do servo que não queria perdoar. Muitos aqui já conhecem essa parábola, né? Ele foi perdoado, uma dívida enorme. Ele foi perdoado pelo seu Senhor. Poucos minutos depois que ele sai ali, né, naquele momento que ele foi perdoado pelaquela dívida, ele é completamente severo e rígido com o seu conservo, né? E recebeu o perdão, mas não conseguiu dar. Então, ali mostra uma história de um servo muito ruim, que recebeu o perdão, mas não perdoou. E o final dessa história fala, né? Olha só o que diz. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu te disse, assim como eu tive compaixão de você, e, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, quando nós não perdoamos espiritualmente, nós que já recebemos o perdão do nosso Senhor, do nosso Pai, fomos perdoados. O Anderson até falou outro dia, no culto passado, eu acho que ele deu o testemunho de um irmão que eu passei numa rua e acabei molhando um senhor. E o rapaz veio e me acusou e disse que Deus nunca ia me perdoar, né, porque eu tinha molhado aquele senhor e tudo. E eu não tive a oportunidade de dizer para ele, mas o que eu queria dizer para ele, ela disse, irmão, Deus já me perdoou de tanta coisa pior, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Então, eu já recebi esse perdão em várias áreas da minha vida. Na verdade, eu recebo sempre o perdão de Deus. Então, eu não posso agir como esse servo. Eu tenho que ser alguém que também entrega perdão, para que eu não seja punida pelo meu Senhor. Amém? Quando não perdoamos, abrimos uma brecha em nossa vida. Uma brecha que dá direito legal a que um espírito maligno, torturador, atormentador, entre para nos torturar por dentro e ficar o tempo todo nos lembrando aquelas ofensas, nos levando a remoer aquelas dores, a ficarmos antipatizando aquela pessoa. Além daquele sentimento que você tem ruim pela pessoa, aí você ainda fica contaminando outras pessoas com aquele sentimento que você tem. São demônios que vão habitando na nossa vida. Nós vamos dando legalidade. Esse demônio, ele cria antipatias, enche o nosso coração de amargura, de rancor, de ira, de ódio. E ele ainda nos faz ficar agressivos, violentos, vingativos. A pessoa é atormentada por demônios. Esses demônios, eles roubam a paz,
o sono, eles roubam a tranquilidade, eles ficam remoendo o pensamento na pessoa o dia inteiro de como se vingar, como é que pode aquela pessoa ter feito isso, algo de mal tem que acontecer com ela. Nós precisamos dar um fim nesse tipo de demônio, nesse tipo de pensamento. Nós não aceitamos. Hoje é dia de liberdade. Todo demônio que estiver atormentando a minha mente, a sua mente, está repreendido no nome de Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso perdoador. Nós estamos essa manhã aqui para viver a liberdade que o Senhor tem para mim e para você. Ele rouba paz, rouba sono, causa depressão, várias enfermidades e faz da angústia uma companheira inseparável do peito. Gente, existem pessoas que você chega perto, você sente a angústia que pesa na vida dela. Você sente a dor, as feridas que sangram. Hoje o Senhor quer te sarar, hoje o Senhor quer me sarar. A Bíblia diz que para nós crentes não darmos lugar ao diabo, porque se você der lugar, ele vai habitar. Ele pode até querer vir, porque nós somos humanos e temos sentimentos, né? Vem ali uma raiva, uma pessoa faz uma coisa com você, vem a raiva, mas eu não posso deixar que aquilo me domine, me controle. O pastor Ebe, ele sempre dava esse exemplo para a gente. O pássaro, ele pode sobrevoar aqui a minha cabeça, né? Ele vem aqui, até pousa rapidinho e sai, vem aqui e pousa, mas eu não posso permitir que ele faça um ninho. Então, o diabo, ele pode até vir nos atormentar, ele pode até vir e dizer, olha, aquela pessoa é horrível, ai, aquela pessoa falou isso de você, ai, aquela pessoa fez isso com seu pai, com seu tio que fez, enfim. Vai vir, pode até vir esses pensamentos, mas você vai dizer, diabo, você não faz ninho aqui. Você pode até tentar, mas você não vai fazer, porque nós temos esse movimento, pega o ninho e joga fora. E por que eu tenho que perdoar, então? Lá em Marcos 11, do 25 ao 26, diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ele escolheu nos perdoar. E nós, o que escolhemos fazer? Essa é uma decisão minha e sua. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é uma sensação. Perdoar é uma escolha. O Senhor escolheu nos perdoar. E qual é a escolha? Qual é a resposta que nós vamos dar em relação a esse perdão? Eu preciso perdoar para ser perdoado. O perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que liberamos sobre os nossos ofensores. Então, quanto mais eu perdoo, mais eu sou perdoado. Quanto mais eu perdoo, mais eu sou perdoado. Essa é a matemática do Senhor. O perdão, ele é uma escolha. E eu preciso tomar a iniciativa de perdoar. Gente, eu já tive que perdoar muita gente na minha vida. E também tive que ser perdoada muitas vezes, né? Acredito que até mais. Eu já tive que ser perdoada mais do que eu perdoei. Mas existia um perdão que foi muito difícil para mim. Que foi o perdão do meu pai. Quando eu me converti, né, há alguns anos atrás, eu carregava uma grande dor. Eu era acorrentada, né, pela paternidade, pela falta da paternidade. E era muito difícil eu enxergar o quanto Deus era bondoso, o quanto Deus era amoroso, o quanto Ele me amava, o quanto que Ele me acolhia, se o meu pai, né, se a minha figura paterna da terra nunca fez isso. Então, eu vivia assim uma grande crise espiritual, sem conseguir aceitar que Deus era tão bom. Porque mas o pai é bom, ou é o pai, a gente tem que se virar, né? E quando eu me converti, né, eu fui vivendo, aprendendo essas verdades, aprendendo o quanto isso era libertador para mim, porque qual era o sentimento que eu tinha? Não, ele não merece o meu perdão. Ele era o meu pai, ele era o adulto, ele tinha que me proteger.
Como é que eu ainda, além de eu ter me protegido sozinha, além de eu ser a criança ferida, eu ainda ia ter que perdoar ele? Gente, era demais para mim. Eu não conseguia nem administrar. Mas é como eu disse para vocês no começo do culto, é uma questão espiritual. Se eu for racionalizar, eu vou viver acorrentada. Porque é algo espiritual. Então, eu lembro que ele disse que um dia eu estava num aconselhamento, e aí a gente falando de várias coisas, né? E essas correntes vão prendendo várias áreas na nossa vida. E a gente conversando sobre vários assuntos e chegou na questão do perdão do meu pai. E aí eu lembro que era uma pastora que estava me aconselhando e eu dizia assim para ela, não, pastora, assim, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero desfrutar das maravilhas do Senhor, eu quero ser uma serva do Senhor, mas eu não consigo perdoar meu pai. É muito difícil para mim, é um assunto que eu não consigo nem falar muito bem. Eu lembro que, quando minha mãe se separou, ele foi morar no interior. E aí eu ia lá visitar meus outros familiares, meus amigos, né, que tinham ficado por lá, e eu não conseguia vê-lo. Tipo assim, eu pedi a minha tia para saber onde ele estava, para poder eu desviar, entendeu? Tipo assim, tia, vê onde meu pai está, porque eu não quero ver. Por que eu não queria ver? Porque a ferida era aberta, sangrenta, né? Dolorosa, dolorida. E quando eu via ele, eu acessava aquela dor. E era muito difícil para mim. E aí, vivi alguns anos, né, fugindo dessa dor e tal. Mas quando eu me converti, eu acessei essa dor. E eu decidi perdoar. E eu lembro esse dia, assim, que foi um dia muito marcante para mim. Faz muitos anos, mas eu me lembro a dor que eu senti. Essa mesma dor que eu carregava, ela foi retirada, mas sem anestésico, né? E eu sentia dores físicas no meu corpo. Eu gritava. E eu lembro que a pastora dizia assim, perdoe ele, perdoe você que vai ser livre. E eu dizia, eu não consigo. Eu chorava, dizia que não conseguia. E, de repente, eu creio que foi o Senhor me impulsionou. E eu gritei, eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai, porque eu fui alguém alcançada pelo Senhor que me perdoou. E eu tenho perdão suficiente para derramar na vida dele, não pelo que ele foi, mas pelo quem o Senhor é. Então, nesse momento, eu creio que a minha vida foi completamente transformada. E se hoje eu estou aqui ministrando para vocês, é porque eu decidi, assim como José, deixar para trás as coisas que passaram, para que eu pudesse viver o destino que o Senhor queria para mim. Se eu me acomodasse naquela dor, talvez até hoje eu estaria lá ainda, né, lambendo as minhas próprias feridas. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei a intensidade, a profundidade dela. Eu não sei se hoje você consegue acessar. Mas eu quero te dizer que o perdão é algo que muda a nossa história. O perdão é algo que nos libera. Não tem a ver com o nosso ofensor. Tem a ver com o Senhor e os sonhos dele para mim e para você. Eu escolhi abrir aquela prisão, a dor que me perseguia. E Deus é tão, gente, tão maravilhoso e tão misericordioso, que alguns anos depois, né, eu fui vivendo esse processo, fui ajudando meu pai, ele era alcoólatra, então fui internando ele em várias clínicas, consegui ajudá-lo, e algum tempo depois ele morava comigo. Então eu não só perdoei o meu pai, mas eu cuidei dele. Eu tive esse privilégio, né? Ainda cuido, mas hoje ele mora com a minha mãe em Fortaleza, por conta de doenças, né, assistência médica. Mas o Senhor é assim, porque Ele me amou, porque Ele me alcançou. Ele me deu tanto que eu tive como derramar. E é isso que eu desejo também para você. Eu escolhi me abrir daquela prisão e prosseguir. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. O perdão é o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração. Quando nos agarramos a uma mágoa, impedimos que a nossa alma seja curada. É como um machucado que você não quer
É como um machucado que não quer desaparecer, né? Fica todo o tempo ali. Quando temos uma dor, vivemos escravos de protegê-la. Esquecemos de desfrutar da vida. Quando você tem um machucado, às vezes vamos supor que você venha para o culto com um canto de unha bem inflamado, né, bem machucado, que é uma coisa bem dolorosa. Você pode até assistir um pouco do culto, pode até conversar um pouco com os irmãos, mas a sua atenção absoluta é que ninguém pegue ali, né, que ninguém machuque, que ninguém... Você fica gastando muita energia para proteger aquela dor, no lugar de desfrutar. Então, nós precisamos nos ficar livres, né, curados, sarados dessas dores. E quando essas feridas são emocionais, passa a ser difícil desenvolver relacionamentos saudáveis enquanto suas feridas emocionais estão abertas. Às vezes, nem conseguimos perceber, né, na caminhada o quanto nós somos feridos, mas as pessoas que estão à nossa volta percebem. Então, é muito importante a gente orar, buscar no Espírito Santo, sabe? É tão importante a gente perceber as nossas atitudes. Por que eu faço dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Por que tal situação me magoa tanto? Porque, às vezes, são feridas abertas que precisam ser curadas no Senhor. Cuide-se, se de alguma forma você não consegue confiar em ninguém. Isso pode estar apontando para uma ferida. Desconfia de todos à sua volta. Carrega o grande medo da traição. Existem pessoas que não se relacionam porque todo o tempo acham que vão ser traídas. Acham que sempre estão falando de você, rindo de você. Sempre sensações horríveis que lhe escravizam. Sensação de que o clima dos ambientes muda quando você chega. Cuidado com frases do tipo, homem não presta, mulher não vale nada. Podem ser dores que você está carregando. Pensa que as pessoas estão sempre se aproveitando de você, sempre com a sensação de que quem chega perto quer tirar algo de você. Insegurança é sinal de alerta, que pode ter uma feridinha ali de que vocês têm carregado. Pessoas possessivas nos seus relacionamentos, se sentem donas das pessoas, se sente dona do cônjuge, não pode fazer nada, todo o tempo controlando, se sente dona das amizades. Se eu tenho um amigo, esse meu amigo não pode ser amigo de outra pessoa, que eu já me sinto tão ferida, tão rejeitada. Se o meu membro da minha célula vai para outra célula, ai meu Deus, que horrível, o membro foi para outra célula. Isso é sinal de alerta, pode ter ferida, você pode estar dependendo dos relacionamentos. E Deus nos chamou para a liberdade. Nós precisamos ser livres, aleluia! Pessoas acomodadas demais. Se um amigo não está disponível em determinado momento, já se sente abandonada, ninguém liga para mim. Fulano falava comigo todo dia, agora é só um dia sim, outro não. Meu Deus, por que ele não fala mais todo dia? Nós precisamos estar atentos a isso. Pessoas que têm surto de raiva, agressividade, todas essas sensações e posturas apontam para pessoas feridas. E hoje é o dia que o Senhor separou para você perdoar os que te feriram. Porque a falta de perdão gera dor em nós. E o Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos sarar. E às vezes, gente, todas essas feridas, elas estão todas num quarto escuro do nosso inconsciente. Porque são coisas que já passaram há muito tempo. E que às vezes, inconscientemente, a gente vai botando um monte de entulho em cima. Porque a gente quer fugir daquela dor. Ou então a gente quer proteger aquela dor para que ninguém toque nela. Mas hoje o Senhor quer trazer à tona para poder te sarar, para Ele poder te curar. Cuidado com sintomas como ira, raiva, dores, comportamentos limitantes, sensação de rejeição, inferioridade. Cuidado. O Senhor essa manhã está aqui para nos sarar, para nos curar. Jesus quer trazer a cura. Somente Ele pode te curar totalmente. Ele deseja sarar as suas tristezas. Ele deseja sarar as suas mágoas. Ele quer que você seja aquele indivíduo que Ele tinha em mente quando te criou. Queria que o Senhor trouxesse agora a sua mente. Espírito Santo. O Senhor é o ministro nesse lugar, Jesus. Que tu possa trazer à mente dessas pessoas, nesse momento, o que elas precisam colocar para que o Senhor
toque e elas sejam curadas completamente. Espírito de Deus, vem nesse lugar de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, e ministra nessas vidas, liberta cada uma delas, em nome de Jesus. Lá em Isaías 61, do 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados, a consolar todos os que choram, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Amém? Onde havia confusão de espírito, ele quer introduzir serenidade. Onde houve medo, ele quer concedermos mente sã. Ele quer restabelecer relacionamentos destruídos. Quer reerguer casamentos desmoronados, famílias completamente destruídas por falta de perdão. Que você, essa manhã, possa compreender o tamanho do perdão que você recebeu. Que vai ser tão grande, tão suficiente, ao ponto de você perdoar o que não merece. É esse perdão que o Senhor derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Queria que nesse momento você ficasse de pé. Eu creio que quando a gente estiver adorando, né, profeticamente, como esse cadeado, ó, se abriu e liberou essas correntes, assim será na minha vida e na sua vida. Se veja assim, ó, como alguém livre. Não há condenação, não há falta de perdão. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.